Sejam muito bem-vindos a mais um Mastercast de Construção, o podcast que descomplica o mundo das obras. E hoje estamos aqui na primeira temporada especial, diretamente do 30º CBank em Porto Alegre. Profissionais que trabalham, com o sistema, e aí incluo engenheiros, arquitetos. Tudo são fases, tudo são processos, tudo são etapas. Desde inteligência artificial, de patologia. Que a engenharia civil é muito ampla, né? Fui conhecendo várias pesquisas nesse último ano e... A galera jovem não quer mais entrar na área da construção civil. Então, pessoal, vamos aí. Fala, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Mastercast de Construção, o podcast que descomplica o mundo das obras. Muito prazer, eu sou o Felipe Nunes e nós estamos aqui na nossa temporada especial diretamente do 30º CBank aqui em Porto Alegre. E agora eu vou conversar com a engenheira civil Diana Azambuja, que vai trazer muita informação aí para nós. Seja muito bem-vinda. Obrigada, uma boa tarde a todos. É uma honra poder participar desse evento, até porque eu entendo que esse evento ele é uma forma de fortalecer a engenharia, né, de trazer os nossos engenheiros novamente para as obras. Nessa trajetória de 20 e poucos anos aí de obras, eu percebo que as obras estão sendo decididas nas mesas dos advogados e dos juízes, né? Sim. E, na minha percepção, isso está acontecendo justamente pela falta de técnica e de técnicos nas obras, né? Então, esse vai ser além da abordagem, obviamente, de gestão e fiscalização de obras aeroportuárias, esse vai ser o mote da minha apresentação, é a valorização da técnica dentro das obras. Conta um pouquinho da tua história aí para a gente poder motivar esses nossos futuros engenheiros que estão do outro lado da telinha aí. Bom, tocaste num outro ponto bem sensível para mim, que essa é uma referência positiva para as pessoas. E com isso eu acabei caindo também na docência. E o meu trabalho, ele está sendo muito forte com os engenheiros, né, com os alunos de engenharia, para irem para a área de infraestrutura. Só que tu abordaste muito bem no nosso bate-papo informal que, na verdade, a gente mal tem engenheiros para as outras áreas. Os jovens não querem mais cursar engenharia, está sobrando vaga em universidades renomadas de engenharia civil, e principalmente aquele engenheiro que quer botar em prática e ir para o canteiro de obras para fazer um trabalho orientativo no canteiro de obras, né? O que eu percebo muito é a falta de profissionais qualificados gerenciando, tocando e tomando as decisões dentro dos empreendimentos. Isso é verdade, sabe que a gente vê cada vez menos, né, o pessoal se engajando, realmente, o pessoal, aquela energia, né, aquele vigor pela engenharia, né? Sem dúvida, sem dúvida. E também, atuando como gerente de contratos, eu tive a oportunidade de montar um time bem robusto também para trabalhar na reconstrução do aeroporto, que é outro tema que eu vou abordar na palestra, e conseguir fazer um time com uma diversidade muito bacana, que é principalmente a diversidade etária, né, e de sexo. Mas falando da diversidade etária, eu consegui trazer bastante jovens para esse desafio, e foi um desafio de campo, aliado a engenheiros e profissionais muito experientes, né? E isso deu um resultado extremamente positivo, tanto que o aeroporto está aí, está funcionando, né? Teve a contribuição, obviamente, forte das construtoras, do cliente, mas também teve uma participação ativa da fiscalização, na medida em que se colocou mais de 40 profissionais somente para fiscalizar e orientar todos as obras aí da recuperação. E é um ponto muito sensível, né? Porque a reconstrução do aeroporto foi algo gigantesco, né? Foi uma obra meticulosa, com muitos detalhes, né? E eu acredito que a fiscalização, para que saia tudo como foi planejado, foi imprescindível, né? Para botar o aeroporto a funcionar em tão pouco tempo, né? Sem dúvida, mas assim, estamos vivendo uma nova era de fiscalização. Na medida em que tu tem fiscais que são responsáveis, técnicos, por suas decisões nas obras, Uhum. e muitas vezes respondem com o seu CPF, né? Não é a empresa, é a pessoa que vai responder.
Há uma mudança muito positiva na postura dos fiscais. Não tem mais o fiscal, pelo menos está tentando se eliminar aquele fiscal que leva e traz de recado. Olha, deu um problema na obra, senhor cliente. Não. Dentro da empresa que eu trabalho, uma empresa alemã que tem todo um sistema de gerenciamento e fiscalização de obras, a gente tem que sair do nosso lugar para informar qualquer dificuldade que o cliente esteja tendo com a construtora, com no mínimo 2 alternativas, 2 propostas de solução. Não adianta a gente só ir levar que está com problema sem a gente fazer essa contribuição aí técnica, né, para abrir um horizonte para as construtoras, para elas entrarem no caminho do projeto. Porque esse é realmente o princípio da engenharia, né? Porque quando você identificou ali alguma coisa, não adianta você só levar o problema, né? Você tem que já conseguir ir fermentando e fomentando uma solução, né? Sem sombra de dúvidas, sem sombra de dúvidas. Tá carimbado no nosso diploma resolvedor de problemas. Um engenheiro que não resolve problema, ele vai enfrentar dificuldades, né? Que só empurra o problema, que só faz a condução desse problema sem apresentar pelo menos algumas alternativas. Eu acho que esse tipo de profissional tá com os dias contados, né? E tu quer me contar um pouquinho como é que foi a montagem dessa equipe, contar um pouquinho dessa obra, que eu acredito que seja algo bem diferenciado, assim, Olha, que poucas pessoas passaram por essa experiência, né? sim. Em meio a cenas muito tristes e muito lamentáveis, no meio de notícias muito impactantes para nós como pessoas e como sociedade, a gente conseguir extrair algumas questões positivas disso tudo é muito difícil e dá até uma certa vergonha de dizer, olha, realmente participar daquele desafio foi maravilhoso. Claro, ele vem carregado de tristeza, ele vem carregado aí de problemas e questões muito sérias para as pessoas em si, né? Uma boa parte dos nossos trabalhadores, tanto do aeroporto quanto da empresa que eu trabalho, dos nossos vizinhos, tiveram um impacto, né? Mas, enfim, sem sombra de dúvida, essa experiência profissional a qual eu passei, ela foi a que me trouxe maior riqueza. Agreguei muitos conhecimentos, não só na área técnica, mas ressalto, na área técnica foi um salto. O que nós fizemos no aeroporto virou referência no mundo em termos de controle, né? Em níveis de ensaios, dados gerados, metodologias utilizadas. Ela realmente virou uma referência, né? Além disso, estar trabalhando no meio de uma crise onde as mínimas coisas não são atendidas, né, como profissional, que tu tem uma mesa, uma cadeira, internet, sanitários, alimentação adequada, né? Naquele meio estava todo mundo realmente preocupado, imbuído em soluções, né? Em arregaçar as mangas e trabalhar. E realmente foi o que aconteceu, né? A boa parte das decisões aconteceram no segundo piso do terminal de passageiros, porque o primeiro estava com muito barro ainda, né? Então a gente estava num local que obviamente não tinha estrutura necessária, mas estava todo mundo ali decidido que ia resolver o problema, né? Então esse foi um ponto crucial assim para o trabalho. A segunda coisa é insumos, né? Eu não quero tratar as pessoas como insumos, mas enfim, na verdade, para a construção civil, a mão de obra, né? Ela é um insumo. A gente conseguir fazer um recrutamento, uma captação de profissionais de nível técnico, num momento que todo o Rio Grande do Sul está em obras, né, está precisando desses profissionais. A escassez era grande, né? Era uma questão muito, muito, muito difícil recrutar, né? O nosso time base lá partiu com mais de 30 pessoas, engenheiros, técnicos de pavimentação, laboratoristas, topógrafos, para garantir que, em termos de geometria, em termos de materiais, em termos de desempenho, ia se colocar exatamente o projeto que estava previsto, né? E esse projeto foi montado em pós-enchente, assim, acabou a enchente e a loucura pegou. Com um detalhe, né? Picante. Ah.
o desenvolvimento das misturas asfálticas no país e no mundo, ela é um grande desafio, né? O asfalto ele é um material que depende de muitas variáveis. Tu ter um asfalto submerso por mais de quase 30 dias, né? É uma condição muito, muito difícil de acontecer. E aí, o que se foi fazer? Se foi para a bibliografia, né? Aonde aconteceu isso? E, para nossa surpresa, Em lugar nenhum. em lugar nenhum, ou encontramos pouquíssimas referências de pavimentos submersos. Submersos, tudo bem, mas submersos por tanto tempo, Sim. né? Naquela condição. Então, Nossa. começa aí a questão investigativa. E foi se criado certamente um trabalho de pesquisa em cima disso. Um trabalho de pesquisa robusto como eu nunca vi na minha vida. Sim. Todo o trabalho, todo o cuidado em tomar decisões baseado em dados e técnica foram aplicados ali. Ensaios que a gente... eu sou mestra em geotecnia, tenho bastante contato no laboratório de pavimentação da URGS, no laboratório de pavimentação da UFSM, né? E graças a Deus, esses professores são do meu convívio, e nós conversamos até num evento geotécnico que foi feito aqui, não foi, dificilmente é feito no mundo, né? Não tem um histórico de tu ter feito tantos ensaios realmente para balizar uma decisão, para tomar uma decisão e colocar um material com desempenho ainda superior ao que estava lá, né? Então, tem todas essas dificuldades. E voltando para a questão da equipe, né? Eu tinha uma carta na minha manga, que era ser professora. E eu estava dando aula nessa época, né? Obviamente estava sem poder ir para a sala de aula, mas enfim, eu recrutei os meus alunos, muitos alunos que já trabalhavam na área. Eu digo que os profissionais são admitidos pela técnica e demitidos pelo comportamento. Então, eu tive a oportunidade de acompanhar determinados alunos durante 1, 2, 3 semestres. A gente percebe o comportamento dele e muitos deles já trabalhando na área. Daí eu fui lá, fulano, Vamos. olha só, tem um desafio, o teu nome vai ficar marcado na história, né? Tu vai participar de um evento técnico. Já vai começar a carreira com algo grande, né? Exatamente, né? Até nem digo começar, porque boa parte dos meus alunos já trabalham na área, né? Então, eu consegui, acho que foram 12 alunos e ex-alunos, né, Que que legal. vieram trabalhar comigo. 7 se formaram durante a enchente. Muito legal, hein? Desculpa, durante as obras de recuperação. Muito legal. E tu estava me comentando que tem um projeto também bem legal que tu queria dar uma comentada também. Pois é. Há 4 anos atrás, eu estava trabalhando numa obra de uma barragem, estava conversando com do proprietário de uma empresa de terraplenagem, e a gente estava olhando o serviço do operador da escavadeira hidráulica. E aí ele disse assim: bah, o fulano tomou um trago no final de semana, né? Tá realmente dando metade do desempenho dele, né? Eu gostaria muito de experimentar a mão de obra feminina operando equipamentos. Eu digo, vamos, que na verdade eu já tinha meio pensado nisso, mas não Sim. tão formatado, né? Eu digo, olha que tu me deu uma ideia, eu vou montar um curso de operadoras de escavadeira hidráulica. E falei para ele, e nós começamos um assunto realmente de estruturar um curso. A obra terminou, a gente perdeu contato e o trabalho pegando, né? Aí dando aula à noite. Conversava com algumas pessoas para ver se eu conseguia apoio, para ter recurso financeiro para isso, né? Muitos nãos. Uns me diziam, tu tá louca, isso aí não se sustenta, é muito difícil tu conseguir isso. Outros me diziam, não, vamos fazer, e não saía do vamos fazer. Até que eu tenho uma grande amiga que é doutora em serviço social, e ela disse, Diana, tu não vai montar um curso, tu vai montar um projeto social, né? Que tu vai gerar indicadores sociais na linha das boas práticas ESG. A gente vai trabalhar o S do ESG, né, que é social, para promover a equidade de gênero, né? Além disso, o meu objetivo, né, obviamente a equidade de gênero, ela está na pauta, mas o meu objetivo é colocar a mulherada na infraestrutura,
que não tem sentido. Não tem nada que impeça as mulheres de operar um equipamento. Sim. Mas é um trabalho pesado. Não. Não é pesado. Foi Foi pesado. pesado. É um videogame. Hoje nós temos máquinas com tecnologias absurdas, GPS, tudo, ar-condicionado, tem mais conforto que um carro, né? As máquinas Sem pesadas. dúvida. E os operadores, eu acho que meio que num ar quase de deboche, né? Tô brincando, eles entram de meia branca no meio do lodo, dentro da sua cabine, e saem com a meia intacta, Sim. né? Então, eu comecei esse trabalho, esse projeto, e ele ganhou força quando o Sindicato da Construção Pesada, o CCPOT, então, veio conosco, conseguiu uma verba da Fiergs, Que legal. e aí as empresas começaram a entender que o projeto ele estava estruturado, né? Uhum. Aí a John Deere, né? A John Deere não é, SLC Máquinas, também me ligou, tipo, um mês antes da primeira edição do Uhum. curso, e disse, não, a gente quer entrar. Bom, eles colocaram 5 milhões de equipamentos à nossa disposição, Que colocaram legal. os instrutores, né, com toda a bagagem que eles têm, e aí abordaram bastante essa questão da tecnologia, né. Então esse projeto ele já está na segunda edição, estamos agora atrás de recurso para a terceira edição, mas ele é um projeto que ele está pronto, montado, rodou, deu certo, formou mais de 50 mulheres. Que legal, olha só. Parabéns É, pela iniciativa. A gente precisa de mais ações como essa. sem E dúvida. é incrível, porque esse feeling, esse cuidado que a mulher tem, né? Esse olhar diferenciado, a gente precisa, não só na engenharia, mas em todas as áreas. Né? Eu brinco que eu não consigo, as mulheres não vêm trabalhar na obra, mas é totalmente possível, gente. Tem muitas áreas. Por exemplo, vou usar uma área específica, azulejista, né? Que é uma área da construção civil. Eu conheço mulheres, acompanho mulheres na internet que são excelentes. Exímias no Ex- trabalho. Perfeito, entendeu? Aham. Porque é um trabalho de acabamento, é um trabalho Sim. é um trabalho de cuidado. Uhum. Esse cuidado que tu está abordando é o que eu, quando vou palestrar para os empresários, Uhum. principalmente, é o que eu tenho levado. Como é que tu acha que boa parte dos operadores se formaram como operadores? Eles pegaram, enquanto serventes, ajudantes de obra, fizeram amizade com o operador, Isso, foram beliscando a máquina. conversando com o operador, até que o operador, não, vou te ensinar. Às custas de quem? Uma pessoa sem experiência, sem informação, sem o mínimo cuidado com o teu equipamento, ela foi para cima do teu equipamento para treinar, Uhum. né? Sem embasamento nenhum, podendo danificar o teu equipamento, né? Então, o que a gente está também promovendo, esse projeto tem outro diferencial, que é a questão da abordagem técnica. A gente faz todo um preparo técnico antes dessa mulher ir para o equipamento, né? E aí a gente reforça muito, olha, o que nós vamos vender de vocês é justamente isso, o cuidado na operação, que isso vai dar retorno financeiro. Façam valer esse conhecimento, né? Exatamente, exatamente. Muito bom, muito bom. Então, quero te agradecer, né, Diana, por estar aqui, por ter deixado o congresso um pouquinho, vindo participar, poder trazer todo esse projeto, todo esse conhecimento, essa experiência aí fantástica que tu traz, né, e ser uma inspiração aí para as nossas futuras engenheiras, né. Te agradeço mesmo de coração por estar por aqui. Se quiser deixar uma mensagem para o público. A minha mensagem, né, são duas mensagens, uma vinculada realmente à engenharia. Precisamos colocar engenheiros dentro das obras, engenheiros capacitados, com formação para tomar as decisões corretas. E segundo, precisamos diversificar a nossa mão de obra operacional dentro do canteiro, né? Equipamento de máquinas, ele é totalmente possível para pessoas que tenham aptidão física para isso, né? Que um exame admissional já resolve, né? Tenham vontade de aprender e tenham essa ligação com a construção, né? O mercado está ávido por esses profissionais, ávido, né? Não tem mão de obra, prefeituras estão com equipamentos parados Muito. porque não tem operadores, né? Então são esses os meus recados, agradecer profundamente aí o convite de vocês, também te parabenizar pela tua iniciativa de montar esse podcast. Pode me convidar outras vezes aí para a gente conversar sobre outros assuntos, Com né? certeza. Que eu acho que é uma maneira da gente disseminar boas práticas. Esse é o propósito que a gente trouxe desde o início,
que é dar voz para a boa engenharia, dar voz para o bom conteúdo, para o bom profissional, né? Que é o que a Uhum. gente está precisando cada vez mais, e também poder difundir um pouquinho do conhecimento. Talvez todo esse conhecimento tem muitas pessoas que estão buscando, daqui a pouco fazendo uma tese, um trabalho, e eu tenho certeza, a gente vai deixar os contatos aqui embaixo que podem buscar e se aconselhar, e eu tenho certeza que você vai ajudá-los, né? Sem dúvida. Assim como eu também vou atrás, de novas informações, busco os meus colegas aí também para aprender com eles. Show. Então tá, muito obrigado, né, Jean? Obrigada, eu que agradeço.